Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma live do meio-dia, a nossa tradicional live do meio do céu, neste final de ano 2020, este ano tão especial que logo estaremos encerrando. E eu estou aqui no meio das minhas férias, merecidas, mas não deixei nosso compromisso aqui de nos encontrarmos, a nossa live de astrologia. Então estamos aqui aguardando a conexão colaborar. Como vocês podem ver, estou num lugar um pouco diferente, logo logo já vou mostrar, mas aguardando entrar o pessoal aí para a gente começar. Não deixei vocês na mão aí. Hoje, como vocês podem ver, eu estou um pouco diferente, estou um pouco queimado, estou aqui nas férias, não estou na praia, mas estou aqui com vocês. Vamos verificar a conexão, tá tudo bem com a conexão. Vamos ver se está tudo certo aqui, continuamos ao vivo. Aqui estou num lugar bem afastado, bem distante da civilização e por isso mesmo, de certa forma, paradisíaco. Estamos aqui aos pés dos canyons, na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E eu estou aqui na estrada, num paradouro muito aconchegante. Recomendo vocês conhecerem o Paradouro Sabor e Arte, aqui na estrada de Praia Grande, indo na direção dos canyons. Estamos aos pés dos canyons, aqui na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região se chama Caminho dos Canyons. E enquanto a gente aguarda aí o pessoal entrar, tá testando a conexão aí nós vamos então... estão chegando aqui, obrigado. Estão chegando. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, vamos verificando aqui os testes da conexão. Aí está o Laerte, a Luísa. Olá, boa tarde. Vamos só ver quem que está aqui presente, pessoal, para a gente poder começar a conversar. Vamos ver aqui. Aí, então tá, antes de chamar o pessoal aí, só, já que agora tem gente para mostrar, né? Vamos só fazer uma breve, pra vocês verem onde é que eu tô aqui, ó. Opa! Aqui que eu tô, pessoal. Tô aqui na estrada. E tem vaquinhas pastando aqui, ali do fundo. Boa tarde, Enelci. Boa tarde, Laerte, os demais que estão chegando. Então tá, agora que vocês já sabem que eu tô bem out, bem fora, vamos lá então. Vamos trabalhar. Tô até um pouco queimado do sol aqui, fez um solzinho hoje. Quem estiver me ouvindo aí, por gentileza, me confirme se o som está chegando bem, para nós podermos começar. Enquanto isso, vamos chamar a nossa primeira convidada de hoje aqui. Parece que estão me avisando que está com delay. Se vocês soubessem o trabalhão que deu para conseguir um sinal de internet aqui. Eba, tá dando... Oi, Vivi, tudo bom? Oi, tudo! E o senhor Tá me... vai bem? Vou muito bem, tô até queimadinho do sol aqui. Já me encantei pelo lugar só pelos passarinhos aí. Sério, tá dando pra ouvir os passarinhos? Que bom, que bom. Eu acho que trancou a internet lá. Travou? Aqui a gente vai ter que ter paciência aqui que o sinal vai e vem, é normal. Mas... E aí, tá me vendo bem? Sim, aham. Beleza. Então tá. Então, Vivi, vou começar explicando aqui a proposta, né? Hoje a gente está iniciando, né? Embora o ano é ano novo, vida nova, o ano ainda não iniciou, mas a gente vai iniciar com uma proposta nova, que a gente vai fazer fragmentos, partes de análise de mapa ao vivo. Então, algumas pessoas que eu sei que têm mapas muito interessantes e muito bons de analisar, né? Eu convidei para trazerem ao vivo perguntas, né, sobre o seu mapa. Ou seja, a Vivi vai começar, vai ter a honra de iniciar aqui as nossas participações muito especiais, né? Na live mais especial de todas, tem até vaquinhas aqui do lado, passando aqui, né? E Tá a gente vai começar. começando bem, então. Sim, estamos começando bem aqui, né? Inclusive aqui está um calor bastante intenso, né? Estou aqui
passando bem com o caldo de cana do Paradouro Saborearte aqui, né? E aí, vamos começar, Vivi, com a... Tu me traz uma pergunta sobre o teu mapa, um aspecto que tu gostaria que eu explicasse para o pessoal ir já ir conhecendo, né, a lógica de interpretação, como é que cada aspecto, né, nos revela várias conexões. Então, a ideia é, vamos ver se dá certo hoje a conexão, mas temos 2 convidados, tu é a primeira, e aí tu me traz o aspecto que tu pensaste para nós, e aí eu vou explicando, e a gente vai conversando, vai perguntando. Vamos lá. Beleza. Não foi muito difícil de escolher, porque eu já vinha há um bom tempo pensando sobre esses 2 aspectos, assim, o que eles mais significavam. E a partir daquele dia que foi feito o vídeo sobre os planetas geracionais, eu fiquei mais curiosa ainda. Então, a pergunta, são 2 perguntas na verdade, mas a primeira seria assim: como opera a conjunção de Urano e Netuno em Capricórnio em relação à consciência coletiva? Essa é a minha maior curiosidade, assim, no momento em relação a isso. Excelente. Se puder falar um pouquinho. Ainda bem que vai ficar gravado. A produção está presente também, né? Vamos garantir que isso fique gravado, que vai ser interessante. Então, Vivi, esse aspecto do teu mapa, né? Como tu acompanhas, né, atentamente toda a nossa programação, tu sabes que nós tivemos recentemente uma live sobre os planetas geracionais. E esse é o caso, então, da tua pergunta, né? Urano e Netuno são planetas geracionais, ou seja, eles nos falam acerca da consciência coletiva. Ó, o Laércio está perguntando que cidade que eu tô. Eu tô na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, aos pés dos canyons, do caminho dos canyons, que fica na fronteira de Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Então, o canyon mais próximo do que eu estou aqui é o Itaimbezinho, mas é um do lado do outro, Itaimbezinho, Malacara, Índios Corados e Fortaleza. Vamos terminar o ano da Fortaleza, aqui perto do canyon da Fortaleza. Fecha parênteses. Então, para não deixar nenhuma pergunta, já que estou respondendo perguntas, né? Então, o planeta Urano, ele representa na consciência coletiva, ele representa a nossa capacidade de enxergar para além do óbvio, a capacidade de enxergar coletivamente as possibilidades novas, a enxergar a nossa mente aberta, as possibilidades de criar, de inovar. E isso coletivamente surge nos céus da humanidade a partir do momento em que a humanidade se abre para isso, né? Então, a Urano se torna visível aos olhos do ser humano quando isso está presente na busca da experiência coletiva. Netuno ocorre mesmo quando o ser humano se abre mais para a espiritualidade, para a intuição, para todos os elementos metafísicos da vida, esse outro lado da vida mais espiritual, mais sutil, invisível. Então, isso é o que coletivamente representa esses 2 planetas. Nos seus movimentos independentes, eles eventualmente se encontram. E no caso, quando e como eles são bastante lentos, eles estão entre os mais lentos, nós temos a tua geração, né, o pessoal que nasceu ali por volta de 1991, 93, 90, 94, 95, é uma geração que tem esse aspecto, que é um aspecto muito interessante, que é a união no seu mapa de 2 formas de acesso da consciência coletiva. Uma através da criação racional e outra da percepção intuitiva. Então, a tua geração é uma geração, digamos assim, agraciada, né, com esse aspecto. Então, todo mundo que nasceu por esses anos, independente da casa astrológica onde estiver essa conjunção, vai ter esses 2 planetas no signo de Capricórnio e vai ter eles trabalhando juntos. E é muito belo esse aspecto, né? Que bom que tu trouxeste ele para nós analisarmos. Porque eu gosto de comparar, a primeira coisa quando eu tento explicar sobre ele, eu gosto de comparar esses planetas com o lado esquerdo do cérebro e o lado direito. O Urano,
é a nossa capacidade de criar racionalmente. Então, ele é o lado esquerdo. E o Netuno é o lado direito, é a intuição. Então, é a intuição dos artistas, é a sensibilidade dos músicos, e essas coisas que tu bem conhece. Que tu já tens, né? A gente se conhece, eu sei que tu tens isso muito aflorado. Mas isso, quando está junto com Urano, as duas partes do acesso à realidade que o ser humano dispõe trabalham juntas. Então, é um conflito a menos. A pessoa pode ter outros conflitos, pode ter dúvidas, pode ter incertezas, normal, mas é da pessoa. Mas esse aspecto ajuda ela a que ela não tenha conflito entre o que ela enxerga como possível, lógico, bom, racionalmente, e o que ela sente com o coração, que ela intui que a vida quer ensinar. Então é muito, muito interessante. Essa geração é uma geração agraciada com, e eu estou falando geração porque são os planetas geracionais, tá? Então é uma geração agraciada com uma sensibilidade, sabe aquele filme famoso, Razão e Sensibilidade, né? Com a união entre razão e sensibilidade. Então eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos alunos na escola em que eu conduzo, que são dessa geração, né? E é muito bom ensinar filosofia, ensinar astrologia para esse pessoal, porque eles conseguem fazer a ponte naturalmente, né? Entre eu entendi e eu senti, né? Ou eu não entendi muito bem, mas eu intuí, sabe? Caiu a ficha. Meu coração me mostrou que é por aí, sabe? Então, isso é uma coisa fantástica. Em termos bem gerais, essa conjunção representa isso. No caso da tua geração, essa conjunção ela ocorreu no signo de Capricórnio. Então, essa união razão e sensibilidade, ela vai se operar, vai se dar sobre as coisas capricornianas da vida. Ou seja, as coisas concretas, as coisas objetivas, as coisas práticas. Então, essa geração tem uma mentalidade prática. Essa geração ela tem uma tendência natural à eficácia. Ou seja, ela consegue intuir os entende? A pessoa, mas ela pode até, ela sem. Então, é uma ferramenta para que ela não se vá. É muito interessante, a fluidez na ação também é uma consequência de tu ter essa conjunção em Capricórnio. A temática capricorniana, né? A questão do dinheiro, a questão da organização das coisas materiais, a questão das questões práticas da vida, isso fica trabalhado tanto no aspecto racional quanto no intuitivo. Né? Então a pessoa ela tende a ter uma eficácia especial. E entendam, se a pessoa não se sentir com essas habilidades, ela vai poder facilmente alcançar se ela quiser. Porque esse aspecto mostra que a natureza está facilitando para ela. Então, isso em linhas bem gerais. O que tu me diz? Minha nossa, tanta coisa numa conjunção. Parece tão... É um aspecto que parece pequeno no mapa, mas traz uma cara de força bem especial, assim, É um aspecto pequeno, olhando ali, só um planeta ou dois, num signo, mas tem uma carga toda especial numa geração, né? Como isso influencia, e a gente sente mesmo essa... eu vou dizer, não é uma luta, mas é entre a razão e a emoção, assim, a sensibilidade. Então, isso é bem visível. E quanto mais prático, mais tu coloca as coisas em prática, tu usa a tua razão, mas tem aquela emoção para fazer determinada coisa. Mas se tu colocar aquilo em prática, exige, assim, não é que exige, mas há uma fluência maior, né? E às vezes não é tão fácil, isso é até a minha segunda pergunta, né? Às vezes até não é tão fácil assim para determinadas pessoas, né, que tem essa conjunção. E entrando na segunda pergunta, daí a gente conversa sobre, seria assim, como se explica os aspectos entre Urano e Netuno e os planetas luminares em relação à fluência e desafio? Aí entra essa questão, né?
às vezes não consegue colocar logo em prática, ou tem um pouco de medo, um pouco de receio, ou tem que achar força de onde tu nem sabe que existe, né? Tem alguma relação com isso, com os planetas luminares? Excelente, Vivi. E, na verdade, essa pergunta abre espaço para uma resposta um pouco mais refinada, que é o seguinte. A gente, na verdade, não chama de planetas luminares, mas na divulgação daquela live saiu Uhum. planetas luminares. Sim, Então, está sim, todo mundo autorizado a falar planetas luminares agora. Mas, na verdade, são apenas luminares, né, que é o Sol e a Lua. Mas o que acontece? Os luminares, né, que são o Sol e a Lua, eles, entre outras coisas, eles representam a visão racional da vida e a esfera emocional do ser humano. Então, a tua pergunta é muito, muito oportuna, porque essas duas vias de acesso que Urano e Netuno, estando juntos, nos oferecem, elas, quando têm aspectos no mapa com os luminares, facilitam ainda mais que a razão e a emoção consigam se entender. Ou seja, essa marca da geração, quando ainda por cima no mapa da pessoa existe uma harmonia, ou eu não recordo qual aspecto, não sei se tu consegue falar aí na hora, qual aspecto que está fazendo com Sol e Lua? Ah, eu não lembro bem, mas não é harmônico. Um deles Tá, não é harmônico. tem problema, tem problema. A harmonia existe na natureza, a desarmonia também, né? Mas quando a gente tem aspectos com Sol e a Lua, quer dizer que a razão e a emoção vão estar fortemente conectadas com essa facilidade, com esse trabalho em conjunto entre a intuição e o raciocínio. Se for um aspecto harmônico, né, com o Sol, facilita muito a que a gente enxergue as respostas para as perguntas, né, que a gente joga para o universo. Se for um aspecto desarmônico, significa que talvez a gente não enxergue de primeira, mas se a gente se acalmar, relaxar e deixar o coração falar, a resposta sempre vai vir, porque a intuição está junto. Né? Se for um aspecto positivo com a Lua, bom, então o mesmo vai valer para quando a gente estiver com as emoções turbulentas. E se for um aspecto negativo com a Lua, quando as emoções estiverem turbulentas, a gente vai, às vezes, se sentir com aquela sensação de que está perdido, de que está perdido no meio do mato, né? E aí, logo, logo, quando a gente se acalma, fica sereno, aí logo a razão vem junto com a intuição. Então, é uma relação interessante com o emocional e com a nossa relação racional da vida. Então, é muito interessante quando tem aspectos, né, com os luminares, os dois pontos de partida da nossa consciência ficam ajudados, ficam auxiliados por essas duas forças que é um tesouro quando estão alinhadas e trabalhando juntas, né? A intuição e a criatividade racional. Né? Então, basicamente isso. Vivi, o som está chegando bem aí? Sim, é só a imagem que dá uma distorcida às vezes, mas o som tá bom. Tá. Então tá bom. Eu estou segurando aqui para garantir quando passa um carro aí. Né? Então, basicamente seria isso, o que significa né, esses aspectos. E tu, que me diz? Olha, até eu lembrei agora, tem um vídeo aí no canal de vocês que é muito interessante, eu gosto muito, que é o vídeo da Helena Blavatsky do Napoleão Bonaparte. E quando o senhor falava que ele era o próprio Urano e a Blavatsky é a Netúnia, né? Lembra? E comentou. Eu achei aquilo muito interessante. Até é uma forma da gente também se identificar com algo assim simbólico. E não é que tu vai canalizar aquela força, mas de certa forma sim, né? Então, o aspecto interessante do Napoleão é que isso eu venho pensando há um bom tempo também. Ele não tinha nem berço, mas mesmo assim ele foi, né, ascendendo. Então ele encontrou o Urano dentro dele, a força transformadora e revolucionou o tempo, né? Então eu não sei muito bem o mapa dele, todos os aspectos que ele tinha, favoráveis ou não, mas essa ideia de tu encontrar a força que tu tem, né? E a Blavatsky já teve, não vou dizer que a vida dela foi a mil maravilhas, mas ela já teve uma fluência, uma não é fluência, mas uma base, né?
para poder desenvolver a missão dela, enfim. Então acredito que deve ter sido mais tranquila do que ele, né? Mas ambos usaram dessa força dos dois planetas, digamos assim, e dos outros também, né, de certa forma. É bem. Aquilo ali me surgiu na hora da live, mas acabou sendo uma boa comparação, porque depois, né, analisando os dois mapas em conjunto, que eu me dei conta, puxa, o que eles representaram em termos de coletivo, né, para os seus respectivos tempos, foi muito Urano e Netuno, né? Uma trouxe a consciência de espiritualidade, de metafísico, de eternidade, e outro trouxe um universo de possibilidades para revolucionar, para melhorar, para mudar o seu tempo, transformar o seu mundo, né? Então foi interessante o papel de cada um. Sem nenhuma grande, porque tem a Blavatsky nem tanto, né? A Blavatsky, quem conhece, se encanta, se admira, se deslumbra com a... Mas o Napoleão tem os que gostam e os que não gostam, né? Mas eu acho que independente disso, o nosso papel aqui é interpretar o papel deles astrologicamente. Mas obrigado, Vivi. Essas aí foram duas perguntas muito boas. Espero que tenham contribuído aí para o pessoal conhecer um pouco mais, né, e obrigado por ter trazido aspectos coletivos, né? Porque quem sabe outros que nos assistirem também vão descobrir que tem esses aspectos e vão dizer, bah, comigo também. Sim, com certeza. Até tem um pessoal aí na live, a Vivian, que entrou aí agora, uma amiga minha. Oi também para minha irmã e o pessoal que chegou. Mas a gente vê bem certinho a geração que marcou, né? A geração mais tecnológica, digamos assim. Uns já trabalhavam com a mídia tranquilamente, né? Outros já foram quase que empurrados, né? Não é que é empurrados, mas como é a tua missão, digamos assim, tu tem que fazer parte disso também, né? Contribuir de alguma forma também. Então, eu vejo que da minha geração, eu conheço várias pessoas nessa faixa de idade, 25 até 30 anos, como cresceu nos últimos tempos a influência dessas pessoas na mídia, né? E a influência tanto transformando e trazendo coisas diferentes, quanto trazendo também esse aspecto metafísico da espiritualidade. Isso também cresceu muito. E se a gente acompanhar no YouTube mesmo, eu acompanho vários, né, canais, então é bem o pessoal mais jovem, assim, dessa faixa de idade. Então, como isso cresceu bastante, né? E tem relação com astrologicamente, né? Sim. É bem lógico, né? É muito interessante. E assim como, só para fechar, já que outra pergunta foi sobre essa conjunção, nós passamos há poucos dias, no dia 21, por uma grande conjunção entre Júpiter e Saturno. E eu fico me perguntando daqui a 20 anos, 15 anos, né? Quando nós tivermos adolescentes e adultos que nasceram sob essa conjunção, né? Como serão essas pessoas? Quais habilidades, quais características peculiares a gente vai observar nessa geração, né? A geração que nasceu nesses anos, sei lá, desde o ano passado até agora. Não pensando na pandemia, mas pensando nisso, né? Puxa, é um aspecto tão forte, né, que a gente está vivendo ele, né? Como serão os seres humanos que estão iniciando a sua trajetória sob a marca desse aspecto, né? Quem sabe daqui a 20 anos faremos outra live e aí recordaremos disso. Quem sabe? Oi, Ju. Olha tuas amigas chegando aí, Vivi. Elas devem Tem perguntar duas. quem é esse pele vermelha aí. É só a imagem que tá distorcida, né? É, não, o solzinho que eu peguei não é distorção, não. Mas então tá, Mas Vivi, hoje a gente vai ter ainda um segundo convidado, até deixa eu ver se ele tá aqui. Só ver aqui. Olá, olá, somente um. Ah, tá, ele não me deixa ver. eu só queria falar rapidinho antes de terminar do curso. Sim, pois não, pois não. Eu iniciei final de semana o curso de E, astrologia desse canal. Então, o e, pessoal que está aqui na live, que vai assistir depois, pessoal, vocês não têm ideia. Tem cursos que a gente assiste 1, 2 horas e é uma injeção, assim, não tem quase conteúdo. Mas esse curso em especial, em 10 minutos tu já encheu 2 ou 3 folhas de caderno. É muito rico em detalhes, é muito didático. E aí a gente começa a perceber como as coisas estão ligadas, como nada é solto,
no universo. Então, eu super recomendo o curso, né? Estou muito feliz também de ter iniciado. Ali o Laerte colocou estou, não sei se eu estou fazendo, de repente. Não, ele tá Mas fazendo e ele tá presente, ele é aguardando. mas é muito, é maravilhoso. Super recomendo mesmo. Obrigado, Regi. Não, obrigado, feliz. A ideia é essa, é que o pessoal possa se beneficiar com esse aprendizado e fico muito feliz de receber esse retorno aí. Então, tem uma amiga tua, Lopes96, que acho que quer fazer também. Depois vamos ajudar ela. É, Juliana. Vamos passar o caminho para ela aí. É outra geógrafa. Que legal. Ah, então tá, querida. Muito obrigado. Foi. Viu? Eu vou te chamar mais vezes aí pra fazer live comigo, tá? Tá, pode chamar, fico muito feliz. Aí depois tu faz umas lives também, me convida, tá? Convidando. Aí eu tenho que tomar coragem para iniciar ainda. Eu te ajudo, pode deixar. Então tá, Tá. é isso então. Muito obrigado. Grande Beijão, abraço. aproveita as férias. Se eu não te ver mais, feliz ano novo, tá? Ah, Ano que obrigada vem igualmente. terá mais live. Aproveita. Um Bota abração ali. para a companheira aí, que deve estar perdida aí pertinho. Obrigado, não, ela tá bem, tá bem. Querida, muito obrigado pela participação. Tá? Um feliz ano novo aí pra ti e pro Léo. E agora o pessoal que está nos assistindo, fique aí que tem outro convidado, tá? Segurei. Hoje a Tá, e gente vai. como que eu saio agora? Não, eu tiro aqui, pode deixar, tá? Obrigado, Ah, tá Vivi. bom. Então Um tá, um abração aí, um abração. abração, um abração. Tchau. Tchau. Aí, pronto. E agora, pessoal que nos assiste, sejam bem-vindos, os que estão chegando agora. Vamos chamar o nosso segundo convidado para falar sobre algum aspecto do seu mapa. Vamos, Terra chamando Laerte. Haha. Vamos chamar o nosso amigo Laerte, que também está viajando, assim como eu, aqui está em algum lugar na estrada. Rufem os tambores, Laerte na área. Olá, meu caro. Oi, Rafa. Bom te ver aí, irmão. Tá meio escuro Tudo aqui, bem? né? Tá meio? Eu tô em Campina Grande do Sul, rapaz. Muito bem. Paraná, Coisa no boa. Você tá interior. viajando também. Sim. Então tá, vamos E ver. aí, cara? Tudo Tudo bem? jóia. Tô aqui então nos Canyons. E aí agora vamos. Que cidade? Praia Grande. É os pés do Canyon do Itaimbezinho. Praia Grande. Então, tá Ah, tu tá na divisa, nos tô cânions. na divisa, bem na Sim. divisa. Na fronteira. Então, tá bom, o Laerte aqui, além de um feliz usuário do curso, um usuário do mapa, agora também é o meu velho amigo de muitos anos, está me brindando aqui com a sua primeira participação aqui nas nossas lives do Meio do Céu. Muito obrigado, Laerte, por estar aqui conosco. Tu Meio-dia. também em viagem, que nem eu. De E nada. vamos lá, e me conta o que tu Sim. trazes para nós hoje, para nós analisarmos de aspecto do teu mapa. Pri- Primeiro eu vou dizer que o curso é excelente, já estou na aula Aham. 7. Terminei a aula 7. Fazer propaganda antecipada, né? Antes que acabe o vídeo. A Vivi estava certa, o curso é muito bom e cai umas fichas interessantes aí para a personalidade humana, né? É bem legal. Bom, mas vamos para uma pergunta interessante que eu tenho sobre o meu mapa aí. Eu lembro de uma live tua que tu disse que vários casais te ligam, né? Será que gêmeos combina com câncer? Aquele papo, né? E eu lembro da resposta. É, Mas eu quero que tu fale especificamente de 2 signos para mim aí. mandei. Se por um acaso pintasse assim, vamos chutar um signo qualquer aí. Áries. Áries que está tão perto de peixes e tão longe. Quando você começa as lives, você diz de Áries a peixes, né? Sim. Você fala do início e do fim. Então fala um pouco desses dois signos, aspectos, pontos positivos e o que se tem que trabalhar, porque sabe-se que qualquer signo casa com qualquer signo, né? Sim, peraí que caiu aqui o nosso porta-live. Peraí que nós temos um porta-live. Vamos
ajustar aqui. Deixa eu ver se eu entendi que deu uma cortada, Lert. Sem problema. Combina Áries com Peixes? Como é que é? Isso? É, porque um é o início, outro é o fim, né? Mas eles se encontram no círculo, né? Não, eu disse para ti que tu chegou a ouvir a parte que ou cortou? Conseguiu ouvir? Não. Eu disse para ti, vai? Não, nas lives gravadas, tu lembra que tu diz assim que todos os signos combinam com todos, né? Depende do esforço de cada um. Sim? Isso. Vamos falar sobre isso. Isso é uma questão que muitas pessoas podem ter mesmo. Quando a gente fala de combinação entre pessoas, não é a mesma coisa combinação entre pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que uma pessoa ela vai ser explicada por um arranjo único de todos os signos. Então a gente pode dizer que nós temos todos os signos. Como? A gente tem todos eles presentes em alguma posição do nosso mapa. Então, qual é o nosso signo? Depende. A gente normalmente diz que o nosso signo é o signo do Sol, a posição onde está o Sol. Mas isso é o início da leitura. Porque tu também tens um signo lunar, tu também tens um signo, para o caso de analisar o teu relacionamento com alguém, de Vênus e outro de Marte. Então, tem vários pontos que devem ser considerados no mapa, em termos de signo, para a gente ver as possibilidades de conexão com a outra pessoa. Então, por exemplo, se tu tem uma pessoa que tem o Sol em Peixe e outra que tem o Sol em Áries, as relações entre Sol e Áries puramente podem ser muito difíceis, né? Mas as pessoas nativas de Peixes e de Áries podem se entender perfeitamente. Depende do resto do mapa dela. Né? Então, apenas a posição do Sol é muito pouco. Mas nos dá uma pista, né? Nos dá uma inclinação. Jamais tu poderá dizer com total certeza de que elas não se darão bem ou que elas não poderiam ficar juntas, se quiser. Jamais. Isso depende da vontade delas, do amor existir entre elas e também da inteligência, quanto elas são dispostas a se ajudarem para que dê certo. Então isso varia de muitas coisas, mas a posição do Sol é um ponto de partida válido. Eu iria, para responder essa pergunta, eu iria, na sequência, analisar a posição da Lua, de ambas, e, na sequência, analisar a posição de Marte e Vênus. Por exemplo, no caso, né, normalmente as mulheres têm muito influente a sua posição de Vênus. Ou seja, Vênus é um planeta que nos fala muito do feminino, das forças do feminino. Então, para a mulher, a posição de Vênus nos dá algumas pistas sobre como ela lida com o amor. E para o homem, a posição de Marte dá algumas pistas de como ele lida com a força masculina, com a iniciativa, a coragem, sabe? Coisas que são arquetípicas. Então, isso tem que ser analisado também. Se o cara tem um Marte mais, sei lá, Marte é o regente de Áries. Se a pessoa em questão for uma mulher de Áries, ela vai buscar um companheiro que tenha um Marte muito posicionado. Entende? E se o cara é de Peixes, mas ele tem um Marte muito suave. Então, o que vai pesar mais nem é o Peixes dele, sim, é o Marte. Entende? Então, tem que analisar no mínimo, para ter uma noção de como as pessoas vão poder se entender. Posição do Sol, da Lua, de Marte e Vênus, como básico. Depois, quer saber o que a pessoa espera, o que ela necessita num relacionamento, como ela se porta, como ela se posiciona num relacionamento amoroso. Como é que está a casa 7 do mapa dela, sabe? Casa 7 está vazia, casa 7 está lotada, casa 7 tem o Sol e a Lua, ou Marte e Vênus, entende? Então, aí tu vai ver como é que a pessoa vai lidar com o seu companheiro ou companheira. Então, tu olhando isso, tu tem uma leitura mais precisa
do que apenas considerando o signo do Sol de uma e de outra. Então, peixes e Áries podem se dar bem? Podem. Na verdade é o esforço, né? É o esforço. Mas olha só. Na verdade é o esforço de cada um. Eu daria uma dica tripla. É o esforço, poderíamos dizer a força de vontade, mas também é o amor. Quanto amor existe entre essas duas pessoas? O amor dá muita força, dá muita combustível. E quanto de inteligência há? Ou seja, quanto que as pessoas estão dispostas a buscar os caminhos e as vias para que dê, né? Então, tem força, vontade, tem amor e tem inteligência para que dê certo. Aí, os signos vão ser o como. Os signos vão te dizer como. Por exemplo, uma ariana colérica com um pisciano distraído, a ariana vai ter que ter muita paciência. Para a ariana, paciência é um grande desafio. Para o pisciano, não. O pisciano vai ficar olhando, mas por que ela não tem paciência? O pisciano, paciência é tranquilo. O pisciano, ele é doce, ele é inocente, ele é puro. E ele não... Por que as pessoas não têm paciência? Ele não entende, né? E a ariana tudo irrita. Então ela vai ter que ter paciência, né? Já o pisciano, né? Ele é sensível. Ele vai se ferir, se magoar. E ele vai ter que perdoar, que relevar muita coisa. Que a ariana vai possivelmente se passar um pouco em algumas coisas. Vai ser muito atropelar, né? E para ela tudo bem. E ela, mas por que ele se magoa com tão pouco? Entende? Então, cada um vai ter que dar o seu jeito de ir jogando. Então, o signo vai dizer o como. Né? Se houver amor, se houver vontade, se houver inteligência, tu conhecer os mapas vai te dar o como. Então, mas que assunto, que assunto que dá pano para manga, né? Nossa, aparece muito pessoal. Sim. Tu tem que fazer mais lives desse ponto. E suponha que a Ariana tem ascendente em câncer, complica ou não? Ajuda muito, porque o câncer, o ascendente vai ser a forma de agir dela, né? E a forma de agir dela vai estar, digamos assim, explicada por um signo de água, mais parecido com o peixes. Então, ela vai ser mais fácil para ela entender o lado do peixes, entende? Então, ajuda. No caso suposto hipotético do pisciano ter um ascendente aquário, né? Por exemplo, a forma de agir hipoteticamente, né? A forma de agir desse pisciano vai ser muito alegre, muito ágil, ativa, muito dinâmica, mais do que a média dos piscianos. E aí isso vai agradar o Ares. O Ares gosta disso, né? Dinamismo, alegria, ação, né? Aventura. Então, entende? Então a gente tem que analisar essas coisas. Né? Eu falei Sol, Lua... Hipoteticamente, mas vamos... Diga. Sim. Outra coisa legal sobre nos estudos, nós temos todas as energias dos planetas no mapa, né? Eu vi ali, né, quando eu vi os planetas, as casas. Agora, o que fica... Tem umas vazias, tu já falou isso numa live. Não quer dizer que eu não tenho esses aspectos, mas eles sofrem menos influência na personalidade quando não tem nada nas casas? É assim que a gente lê? Boa pergunta também, muito frequente. As casas vazias, elas representam áreas da nossa vida que no conjunto não serão o destaque. Então, as áreas da vida, saúde para quem está aí contigo aí, as áreas da vida que serão destaque no nosso conjunto, né? Eu vi alguém espirrar aí. Eu não ouço, eu estou de fone, só ouço você. As áreas da vida que mais serão destaque são, sim, as que têm mais planetas. Então, quanto mais planetas numa casa astrológica, mais aquela área da vida, no conjunto da vida da pessoa, vai ter um destaque. E as casas vazias, portanto, são o contrário. São as áreas da vida que simplesmente não terão destaque, mas elas precisam estar presentes
mesmo que minimamente. Então, quando uma casa está vazia, ela não está de fato vazia, ela está sem planetas, mas ela tem um signo. E esse signo explica a lógica que a natureza tá, com a qual a natureza está alimentando aquela área da vida. Então, sempre olha para o signo onde a casa começa. Então, onde a casa começa? A casa começou, pode ter os primeiros graus só e depois troca, mas ela começou num signo. Aquele signo é o que a gente chama de cúspide, né? Aquele signo vai explicar como aquela área da vida vai estar alimentada, nutrida pela natureza. Então, isso são as casas vazias. Sim. Outra coisa que eu achei interessante numa live tua dos signos e a relação com os órgãos do corpo humano. O peixe está relacionado com o pé. Poderia ter, assim, por exemplo, quando eu ouvi, eu disse, puxa, parece que você está vendo alguma coisa do outro sem conhecer o outro, a maioria dos peixes. Mas tem como reverter isso? Porque geralmente acontecem problemas nos órgãos, né? Geralmente, não sei se ao contrário tem, o órgão pode ser bom, porque eu tenho nos meus, né, como pisciano, realmente, ele é frágil, assim, quando eu treinava acrobacia, por exemplo, se eu faço exercício para fortificá-lo, mas ele não é forte, assim. Eu me identifiquei com aquela tua fala da live, e teria como reverter isso, ou cuidar mais desse aspecto, né, por fato de ser os pés ali, o calcanhar de Aquiles do pisciano. Sim. Na verdade, a energia do signo vai fluir mais intensamente através daquela parte do corpo. Isso gera uma sensibilidade. A lógica inteligente do corpo humano é a lógica do uso. Ou seja, se tu fazes o melhor uso possível, o mais generoso uso possível, o mais bondoso, belo uso, a energia vai fluir de maneira harmônica e fortalecedora. Ou seja, se tu usa os teus pés para um trabalho digno, eles se fortalecerão por isso. Porque a energia do peixes, que é da generosidade, do sacrifício, da doação, vão passar por ali. Então, tu não precisa... Claro, tu pode fazer e deve fazer um exercício físico se tu vai fazer uma acrobacia. Mas, por exemplo, o fato de tu usares os teus pés com amor, o fato de tu usares os teus pés dentro de algo bom, belo e justo, é karmicamente o melhor fortalecimento para eles. Né? Porque eles já são a parte mais pisciana de ti. Então, eles vão ser felizes e plenos se eles estiverem cumprindo o seu dharma, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Sim. Pensa nas mãos de um artesão, de um escultor, né? Pensa na voz ou na fala de um professor, ou, sabe, todas as partes do corpo, mesmo que não sejam só aquela do teu signo solar, né? Mas as que são sensíveis, significam que elas estão mais no ponto, na concentração de energia para o uso da tua vida. Se tu fizeres o melhor uso que tu tens delas, elas vão ser protegidas. A natureza vai protegê-las. Né? Então é inteligente para o ser humano andar pela vida como um aliado da natureza. Né? Isso a gente aprende na filosofia. Né? Sim. Então, é isso. Sim. E não sei se dá tempo para a última pergunta. Tá. Quando tu fez o meu mapa ali, eu não tem como não relacionar o mapa como um sistema matemático. Lembra dos sistemas? Verdade. Isto, logo aquilo, verdade. Combina com... Lembra parece um jogo da velha, assim, são várias coisas para... Esse sistema eu tenho como... Eu vou usar uma palavra que eu acho que não é correta, mas... Eu tenho que conhecer, eu me lembro da live também da mochila lá, do teu eixo, né? Eu tenho que conhecer as ferramentas que tem dentro para melhor utilizar. É essa a ideia que a gente tem que ter do mapa, assim, desse sistema, porque vai ter vários piscianos que não vão ser iguais, né? E aí vai ter que analisar vários aspectos, e aí o meu sistema
o sistema que compõe meu mapa é um e de outro é outro. É assim, né, que a gente vê, ou tem outra forma para melhor analisar isso. Duas coisas muito importantes. Primeiro, o que é um pisciano? É apenas uma pessoa que tem o Sol posicionado num signo ao pessoa nascer, né? Quando a pessoa nasceu. Então, isso é um aspecto, não é uma raça, né? A raça dos piscianos, não. É apenas um aspecto do teu mapa. Tu é pisciano pelo Sol, mas tu é aquariano pelo ascendente, capricorniano pela Lua. Então, tu pode te considerar também meio capricorniano em alguns momentos. E pode te considerar aquariano em outros. Então, por isso que um pisciano vai ser diferente do outro. Porque vocês têm em comum um aspecto a saber. Pode ter mais, né? Mas pelo menos um tu sabe que vocês têm. Só isso. Então vocês são pessoas diferentes. Então, pessoas diferentes que devem ser analisadas individualmente. Então, por isso que a melhor maneira de tu fortalecer, né? Como tu perguntasse ali mas é um sistema. A melhor maneira de tu entender esse sistema é buscar o melhor uso para ele. Então, por exemplo, o que é o ideal? Vamos supor que esteja considerando um pisciano, tá? Quais as virtudes de peixes? Qual o ideal? Como seria o melhor pisciano que tu conhece? Quanto mais tu te aproximar disso, mais tu vai estar fortalecendo esse padrão em ti. Então, a tua personalidade, através do que o Sol representa, vai estar te fortalecendo. Tu vai ter mais saúde, tu vai estar mais no Dharma, né? Então, quando tu busca aquelas qualidades que são ideais. Que nem nós estudamos já na filosofia, Laerte, estudamos o Plotino. O Plotino fala de cada rosa, o ideal da rosa e cada roseira, né? Então, se a gente buscar o ideal da rosa, a gente pode ser a roseira que for, mas a gente vai estar no Dharma, né? No espírito, no destino da rosa. Né? Então, a ideia é a gente entender, tá, o que é o pisciano ideal? Vou buscar isso. Puxa, sei lá, o mestre Jesus tem as virtudes, arquetipicamente, de um pisciano ideal, né? Então, quanto mais tu te aproximar disso na tua medida, né? No teu dia a dia, tu vai estar fortalecendo a tua personalidade no padrão que a natureza escolheu para ti, que é ter nascido com sol em peixes. Entende? O melhor de si. O melhor de si. A Vivi botou ali a magia da natureza. É isso aí. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço, irmão. Então, se não fosse aqui o tempo do Insta, a gente continuava aí, tá? E a gente pode marcar outro com internet melhor, né? Com certeza, boa. Eu não queria deixar o pessoal que nos assiste regularmente, né? Não queria deixar eles uma semana sem nada, né? Então aí eu digo, vamos fazer aqui, né? Sim. Ou do jeito que der, vamos dar um jeito de fazer aqui no galpão. Eu estou num lugar na beira da estrada muito legal. Que bom. Diga. Sim. E é a última do ano, a tua? É a última do ano, amanhã não tem. Então, era para ser. Eu vou conversar com a produção, porque como deu certo hoje, quem sabe da manhã também. Eu vou conversar com a produção. Sim. Aguardem. Talvez amanhã. Se for a última hoje, Se for a última hoje, foi com um pisciano, que um coração que não cabe no peito, como dizem, coração grande. Isso aí. Bobagem. Terminamos muito bem, se foi hoje. Tá? Irmão, muito obrigado pela presença. Então tá. Grande abraço. Obrigado por ter disposto aí. Eu estou segurando perto do roteador aqui, ó. Eu vi. Perto do roteador. Segurando, braço doendo. Mas pega um pouquinho da natureza aí, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Olha aqui. Muito bem. Olha só, que legal. Que bonito. Tem de tudo aqui no sítio. Mostrar aqui bem bonito. Aqui eu também, estou na beira do... Sim, tu tá nos canyons, né? Eu conheço todos. Nossa senhora, aí é bonito demais, né? Na verdade, os canyons estão lá. Tá lá, não consigo virar. O pessoal vai ter belas imagens nessa live de hoje, né? Pelo menos. Com certeza. Mas foi divertido. Já fizemos algo diferente.
Laerte, muito obrigado. Um grande abraço Então tá. para os que Um nos abração. acompanharam também. Tudo de bom. Obrigado pelas perguntas inteligentes que trouxeram a Vivi e o Laerte, meus grandes e velhos companheiros de jornada aí. E a Cristiane agradecer também. Obrigado, Cris, pela presença de sempre. Beijos e abraços. Vocês não medem esforços, não medemos. Então, obrigado e vamos confirmar aí a próxima. Talvez, fiquem ligados que talvez ainda tenha mais uma essa semana. Estamos não medindo esforços. Tá? Abraço, pessoal. Tá Tudo bom. de bom. Se eu não Abraço. ver vocês, um feliz ano novo e nos encontramos em breve. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até mais. Feliz ano novo para você também. Feliz ano novo, Lerte. Até mais. Para ti também.